Olá pessoal, eu sou o Felipe Júnior, criador do mapa do FABR, e chegou o dia de falar de mais uma rodada de jogos. Este fim de semana foram 7 partidas, duas no Rio Grande do Sul, duas no Paraná, duas em São Paulo e uma em Minas Gerais. Mas antes de começar a falar desses jogos, eu gostaria que vocês seguissem o nosso canal, curtissem esse vídeo, comentassem o que vocês acharam dos jogos e compartilhassem com todo mundo que vocês conhecem. Peça pra galera lá dos grupos de WhatsApp dos times seguirem o canal do Mapa para não perder nada, para não perder nenhum conteúdo que a gente faça aqui, tá bom? Vambora lá? Na primeira partida do Campeonato Paranaense, o Guardian Saints venceu o Curitiba Lions, sagrou-se campeão da Divisão Leste, vai para os playoffs, né? Agora aguarda quem que vai ser o seu adversário. E é um time que eu tô gostando de assistir. É um time que tem boas peças ofensivas e ótimas peças defensivas. Não sei se é o suficiente para bater de frente ali, por exemplo, contra Croco, HP, ou Brawl Spiders, ou até mesmo um Londrina Bristlebacks ou Maringá Pirates, mas é um time que está crescendo muito, é um time organizado, é um time que quer evoluir e que está conseguindo fazer isso dentro de campo. E o Curitiba Lions não ofereceu muito nessa partida, o começo até parecia que ia ser equilibrado, né? O Guardian Saints marcou o primeiro touchdown e logo na sequência o Lions empatou, mas foi só isso, né? O time não conseguiu render ofensivamente. Bom, pelo Guardian Saints marcaram os touchdowns, foi um touchdown corrido do Carlos Xavier, dois passes do Xavier, ambos para o Matheus Joff, que recebeu um terceiro passe do Luca Faveiro, que foi o quarterback ali do segundo tempo, e o Faveiro também fez um segundo passe para o Vitinho. O Maurício Cranbeck acertou 3 dos 6 extra points tentados, e o time agora vai esperar. Vamos ver quem que vai ser o próximo adversário do Guardian Saints. É um time que está crescendo para o segundo semestre, pode ser um time que vai fazer uma boa campanha ali na D2 do Brasileirão. O segundo jogo foi entre Curitiba Crocodiles e Brawl Spiders. Foi um jogo, para mim, um pouco decepcionante, porque eu queria ver mais desses dois ataques. Deu para ver, né, no caso, deu para ver que os ataques precisam melhorar muito. E eu não cravo naquela coisa de as defesas dominaram e por isso os ataques não jogaram. Pode ser o contrário também. As defesas jogaram bem porque os ataques ajudaram as defesas, né? E essa é a leitura que eu tenho. Eu acho que os ataques contribuíram muito mais para um bom jogo da defesa do que a defesa de fato atrapalhou o ataque adversário. Terminou 20-6 para o Croco, e aí a gente pode achar que foi uma dominância gigante do Croco, mas o jogo esteve ali 7-6 até os 3 minutos finais. E aí é por isso que eu falo que eu acho que o ataque ajudou muito mais a defesa do que a defesa jogou bem. O Brawl Spiders espalhou a farofa no final do jogo. Foram dois touchdowns defensivos ali do Zene e do Alexandre, que foram frutos de um afobamento do Julian. Seja no primeiro ali, num passe muito pressionado, que aí gerou ali uma interceptação do Zene, retornada para TD, e uma segunda do Alexandre, em que o Julian correu de forma muito displicente com a bola na mão, levou um tapa e fumble, touchdown. Então, Croco e HP, Croco e Brawl Spiders, me desculpe, precisam prestar atenção nos ataques. São ataques com boas peças, principalmente ali no corpo de recebedores, tá? Só que os quarterbacks não estão ajudando, eles não estão fazendo o papel deles. Colantuono acertou ali 56% dos seus passos, foi uma boa participação, mas no geral, tirando ali o drive inicial, o resto da campanha do jogo foi bem fraco. Foram passes muito curtos, passes sem grandes avanços e que não levaram o time a quase a lugar nenhum. E então os times precisam ver isso. Para o segundo semestre vai ser importante trazer algum reforço para a posição de quarterback,
porque com Colantuono e Julian, eu não vejo esses dois times sendo favoritos na D1 do Brasileirão. Bom, mudando de estado, temos ali a estreia do Mineiro, né, entre Pouso Alegre Gladiadores e Nova Serrana Forgettes. Foi um jogo até melhor do que eu imaginava. Eu esperava bem menos do Gladiadores. Eu não tava, a expectativa para ver esse time em campo estava bem baixa. É um time que ficou totalmente parado ao longo da pandemia e até acho que até começo do ano ali a gente não sabia se ia voltar ou não para esse primeiro semestre, mas é bom ver assim, um dos times mais tradicionais de Minas Gerais de volta aos campos. O Forgettes fez ali o seu jogo padrão, né? Correu, correu e correu. Foram 78% dos snaps foram corridos. O time não tem vergonha de fazer isso, não acha ruim, porque faz muito bem, é um time muito físico, ofensivo no ataque e na defesa, e o Gladiadores sofreu com isso. A fisicalidade do Forgettes no ataque deixou a defesa do Gladiadores muito tempo em campo, e isso debaixo de um sol escaldante lá em Nova Serrana foi cruel para a defesa. E quando entrava o ataque do Gladiadores em campo, a defesa do Forgettes pressionou o tempo inteiro o quarterback Gabriel Verlang e manteve o ataque do time do sul de Minas boa parte fora de campo, o que é ruim pra caramba pra defesa, né? A defesa do Gladiadores já tinha que ficar muito tempo em campo, porque as jogadas, o estilo de jogo do Forgettes obriga isso. E quando tinha um tempo para descansar, o ataque não conseguia se manter. Mas o ataque do Gladiadores não é ruim, o Gabriel Verlang não é um QB assim, de baixo nível, só que o corpo de recebedores precisa ajudar. O Gabriel fez muito, quando a bola chegava, o recebedor dropava. Então isso são erros que precisam ser corrigidos para as próximas partidas, porque isso machuca demais o time, né? Isso machuca muito o avanço do time e o Gladiadores precisa pensar um pouquinho melhor ali no seu corpo de recebedores. O Forgettes, né, não tem nada a ver com isso, conseguiu anotar um touchdown ali com o Léo Alves correndo e, pelo incrível que pareça, foi o único touchdown corrido. O time tentou 10 passes ao longo da partida, acertou 5, sendo que 2 foram para touchdowns, um do Alex Jorge, que também acertou seus extra points, e um field goal, e um segundo passo para touchdown para o Cebola. Com isso está 24-0 para o Forgettes, foi 24-0, largou na frente, é um dos favoritos para chegar ali na final dos Gerais Balls e nos playoffs, né, do Mineiro, depois ali com Galo e América Locomotiva. E, bom, é um time para ficar de olho no segundo semestre, é um time que ainda pode evoluir também, é um time que está querendo mudar essa questão dessa postura, né, ofensiva, de ser um time 100% corrida. Mas vamos ver, vamos ficar de olho aí nos próximos jogos. Indo para o sul, novamente, tivemos mais uma vitória dos Soldiers, dessa vez em cima do Erechim Coroados. O Soldiers continua ali na sua campanha, né, de ser campeão invicto novamente. O time conseguiu 4 touchdowns após passes do Douglas Rodrigues, 2 para o Nicolas Pipe, 1 para o Luiz Becker e um quarto para o Felipe Franzin. Marlon Mana correu para um TD e o João Chelotti recuperou um fumble para touchdown. E o Fabrício Santana, senhor automático, acertou os seus 6 extra points. Eu gostei muito de ver o time de Erechim jogando. É um time inferior ao Soldiers, isso é inegável, mas o time tentou muito espaço, foram 64% dos snaps foram de passe, mesmo sabendo do risco que é jogar contra uma das melhores secundárias do país, né? E essa opção resultou em 4 interceptações, mas foi legal não ver o time se apequenar a essa situação. É um time realmente inferior, mas que está tentando desenvolver o seu elenco, tentando desenvolver o seu jogo, está tentando criar a sua cara, né, dentro de campo ali. Eu achei isso muito bacana.
É uma coisa você perder para um time como o Soldiers e se entregar durante o jogo. Não foi o que aconteceu com o time de Erechim, tá? Mesmo com um placar muito adverso, o time não desistiu. O Soldiers, eu acho que só espera ali ver quem que vai ser o seu adversário, quem que vai conseguir dar um jogo ali, né, mais competitivo para ele. Para mim fica entre Bulls, a câmera tremeu um pouquinho aqui, tive que mexer. Para mim esse nível vai aumentar se ele enfrentar Canoas Bulls e Porto Alegre Pump, que são os dois outros melhores times do estado. Mas vamos ver. Soldiers mais favorito do que nunca, né? Não diminuiu 1 milímetro sequer desse favoritismo ao longo dos últimos meses, últimas semanas no caso. Vamos esperar, né, para ver as cenas dos próximos capítulos. O segundo jogo do Gaúcho foi sofrido. A minha crítica aqui é direcionada ao Bulldogs, tá? Principalmente ao Bulldogs. Uma coisa é extremamente aceitável você perder para os Soldiers, tá? Isso não é algo que eu vou criticar. Mas a atuação contra os Chacais tem que acender o sinal de alerta no Bulldogs, tá? Não foi uma partida de se ver, bonita de se ver no caso, seja pela qualidade de transmissão que tá horrível, ou pelo nível técnico de ambas as equipes, principalmente dos ataques, tá? Que foram pouco eficientes na partida inteira. Eu não esperava, assim, nem 1 milímetro a mais do Chacais. Mas o Bulldogs pode fazer muito, mas muito melhor do que fez nessa última partida. O time evoluiu muito nos últimos anos e né, ali 2018, 2019 vinha se despontando como uma provável futura potência do futebol americano gaúcho e precisa se reencontrar, precisa encontrar novamente esse caminho de bons jogos, de um ataque ofensivo que aniquila ali a defesa adversária. Era isso que estava fazendo em 2019, porque a BFA é logo ali. Se o time não se reencontrar, vai ser um dos candidatos a saco de pancadas ali na divisão sul, na conferência sul da BFA. Mesmo assim, o time venceu por 16-0. Foram 2 corridas, uma do quarterback Adriano Souza Júnior e outra do Eduardo Gonçalves, e uma conversão de 2 pontos do Jordão Farias. Espero mais, espero que esse time consiga evoluir. Esse time do Bulldogs pode dar muito mais do que está mostrando, tá? Defensivamente é um time muito bom. Acho que não tem muito o que falar da defesa do Bulldogs, mas o ataque precisa se encaixar se quiser conquistar algo, principalmente no segundo semestre, né? Ainda tem chances dentro do Gaúcho, não está morto, 100% morto, mas o time tem que melhorar esse ataque. Bom, partindo para São Paulo, tivemos só 2 joguinhos, né, lá em São Paulo nesse fim de semana, na SPFL, os 2 em Guarulhos. O primeiro foi entre Rhinos Academy, o time de desenvolvimento do Rhinos, e Corsários Futebol Americano. Eu estava bem desanimado em assistir os lances dessa partida, mas eu fui surpreendido por um jogo bom, um jogo legal, principalmente pela organização do Rhinos Academy. O ataque do time conseguiu boas jogadas, segue um padrão ali do time principal, foca no jogo aéreo. A defesa não ficou para trás, pressionou muito o QB Antônio e manteve o ataque do time do ABC Paulista pouco tempo em campo. Sobre o Corsários, eu esperava ver um time mais desorganizado, admito isso, mas também, novamente, fui surpreendido. O time do ABC, assim, ao longo dos anos, ele teve várias reencarnações, mas ele nunca teve tempo para se desenvolver. O time jogava torneio de touchdown e levava 80 pontos do Rex, do Vasco, de qualquer time que chegasse. Ele nunca teve tempo para se desenvolver. E a Série Prata é o lugar perfeito para isso. Espero que o time aproveite muito bem isso. É um time que erra muito, são erros de time realmente iniciantes. E não só ele, o Rhinos também errou bastante ao longo da partida, foram 20 faltas somadas, 10 para cada time. Mas, por exemplo, a gente teve o Rhinos rodou com um quarterback, basicamente foi o Chris, teve 60%
de passes completos, né? De 25, 15 completos, isso é um número muito bom. O Corsairs tentou só 8 passes, mas acertou 63% também, não é uma média 100% ruim. O Rhinos venceu por 36-0 e pontuou com 3 passes do Cris Antunes, sendo 2 para o Aires Almeida e 1 para o Henrique Sartori. Uma pick six do Vitor Perondini, 4 exapoints e 2 field goals do Flávio Gatti, que é um kicker das antigas aí do Rhinos e que está voltando agora, e um safety. Legal de ver esse time, porque é um time que vai mandar peças para o time principal do Rhinos e para o resto da temporada dar rodagem para esse time é muito importante para o que o Rhinos vai fazer no segundo semestre, porque nos últimos anos as contusões mataram os times, né? Assim, as boas campanhas do Rhinos, né? O Rhinos sempre chegava na BFA no segundo semestre como um time que pode ser um favorito, mas ao longo do ano ia ali se desidratando por causa de contusões, e agora ter um time de backup ali inteiro com bons jogadores, isso pode ser importante para o segundo semestre. E falando em time principal do Rhinos, tivemos ali no final do dia a partida entre Rhinos e Guarani Índias. E olha, essa foi uma boa partida, tá? O time de Campinas não se intimidou perante a forte defesa do Rhinos e abusou do jogo aéreo. O quarterback Elias Gobi conectou mais de 50% dos seus passes, deu muito trabalho à secundária do Rhinos, né? Deu para trabalhar bastante, ver alguns erros ali. Para a defesa do Rhinos, né? É importante você enfrentar um ataque bom, porque você consegue saber o que você precisa melhorar do seu lado. Bom, o Guarani, infelizmente, não vai disputar nada no segundo semestre a nível nacional, mas é um time que a gente precisa ficar de olho, tá? Perdeu as 2 partidas, perdeu para o Dragons e agora para o Rhinos, mas pegou times experientes, times já muito rodados, e deu trabalho. Assim, lógico, perdeu de 44, ok, mas conseguiu marcar 14 pontos na defesa do Rhinos. Isso não é fácil, tá? Bom, o ataque do Rhinos, mais uma vez, né, mostrou que é um dos mais fortes do país, seja ali comandado pelo Catulo Góes, que dispensa comentários, ou pelo Ivan, que comandou o time no segundo tempo todo. O Catulo não entrou no segundo tempo, ele saiu ali mancando no final do segundo quarto, deve ter ido ali para descansar um pouquinho. E gostei de ver o Ivan jogando. O cara teve um passe dele de 55 jardas pro Tony, foi assim, talvez o touchdown da rodada, o touchdown mais bonito desse fim de semana. A defesa sofreu um pouco com o ataque adversário, mas ainda assim fez uma grande partida, né? Foram 4 sacks e 2 interceptações. É uma defesa talvez ali a melhor do estado, brigando com a do Vailers, mas deu para ser um teste. O jogo contra o Indians foi um teste importante para o resto da temporada, né? Um time com jogo aéreo, um time que tem um ataque qualificado. Então acho que foi um ponto, foi uma partida legal para o Rhinos. O ponto negativo, né, principalmente no Rhinos, foi o excesso de faltas. O time fez faltas pra cacete, tá? Deixa eu ver quantas faltas foram ao longo do jogo. Foram 13 faltas. 13 faltas é muita coisa. O time precisa melhorar nesse quesito. Chegar no Nacional ou jogar contra um Vailers, por exemplo, cometendo 13 faltas por jogo, isso aí vai prejudicar bastante o time. Bom, sobre os touchdowns, foram 3 passes do Catulo, né, para TD, sendo 2 ali do Henrique Bigode, para o Henrique Bigode e 1 para o Vinícius Ceia. O Ivan fez outros 2 passes, um terceiro para o Bigode, né, conseguiu ali seu 4º touchdown na temporada, e aquele touchdown bonitão que eu falei para vocês para o Tony. O time completou ali o placar com uma corrida do Bolívia, e 5 dos 6 extra points tentados pelo Lustosa, além de um field goal. O Guarani pontuou 2 vezes em 2 passes do Elias Gobi, um para o Simeone e outro para o Remídio, e uma conversão de 2 pontos do Fernandes. O time do Rhinos assim, favorito ali ao lado do Vailers para chegar ali na final da SPFL. É um time que precisa melhorar alguns pontos, não está 100% assim, encaixado, precisa diminuir faltas, precisa de um jogo corrido melhor, porque ficar 100% dependente do jogo aéreo, mesmo que seja um jogo aéreo muito bom, não é bom. Ao longo da temporada,
vai enfrentar defesas secundárias melhores e isso pode ser bastante prejudicial para o time. Mas daí o Rhinos aí segue na caminhada aí buscando, né, a reconquista do estado. Bom, foi isso. Estou gravando esse vídeo hoje um pouco corrido, porque eu estou de férias, mas estou 100% ali na confeitaria da minha esposa. Semana de Páscoa, então tá bastante corrido. Mas foi isso, esses foram os jogos da rodada. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar o que vocês acharam. Se eu falei alguma bobeira, podem me cornetar aí se eu cometi algum erro, porque eu tô sempre cometendo erros, porque como eu tô fazendo tudo muito corrido, acaba que às vezes eu faço várias anotações aqui, mas uma hora ou outra eu esqueço de ler alguma coisa. Então, deixe o feedback de vocês, compartilhe esse vídeo e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.